Steph Fluminense TV. Vim aqui fazer um breve resumo do primeiro turno do Lejoie de Concarneau. A equipe terminou o turno em 14º lugar, um ponto à frente da linha de rebaixamento. E por isso gostaria de falar um pouco mais de como foi esse primeiro turno, tanto na questão de resultados como na questão de trabalho, né, abordado. A gente já trocou de tática muitas vezes, né, como demonstrado nos vídeos anteriores, o que é uma preocupação porque a gente teve uma longa sequência sem vencer durante o campeonato. Vencemos os 3 primeiros jogos, depois voltamos a vencer nos 2 últimos. Foram 15 pontos com os empates que tive no meio dessa sequência de jogos sem vencer, o que totaliza 12 jogos sem vitória, né? Tivemos 17 jogos, 5 vitórias e 12 jogos sem vencer. É muita coisa. A expectativa é que, como vou enfrentar o Sanois e o, o, os BCO, foram duas equipes que eu venci no começo da temporada, é que a gente comece melhor o campeonato do que estamos atualmente nesse meio. A gente fez a mudança tática para essa tática aqui. Ela vem produzindo bons resultados, né? 2 vitórias, o que é já é um bom alento. É, temos também aqui nos nossos jogadores de defesa os melhores atuadores, que são Gegossi e Ilien. Gegossi, inclusive, é líder de desarmes na competição, com uma média de 8 desarmes por jogo. Ilien vem atuando bem e Tarascone é a expectativa de um jogador que possa resolver nossa parada. O problema é que Tarascone andou se machucando 6 semanas e isso prejudicou o time até que talvez ele se recuperasse. Vou mostrar aqui alguns estatísticos da temporada, né? Como pode ver, somos a equipe que mais cometeu faltas. 308. Sofremos o maior número de cartões amarelos, não é mesmo? Temos a terceira melhor média de posse de bola, ou seja, posse de bola não significa, né, que teremos um bom resultado, como podemos demonstrar. Nós estamos no meio do primeiro e do terceiro colocado. O segundo colocado, por exemplo, tem uma média menor que 54% de 54% não, né? 50% por jogo, o que é uma diferença razoável por jogo com a gente, o que é muito ruim. Temos também o 10º ataque da competição. Não sei se isso é positivo ou negativo, estamos no meio. Talvez se melhorarmos a defesa, conseguimos chegar num bom lugar. Como podem ver, apesar de termos a terceira melhor média da competição, não temos uma boa média de passes acertados, o que prejudica bastante, né? Também não concluímos até um número razoável de passes, né? Mas poderia melhorar mesmo, já que não temos isso. Uma coisa preocupante é a média de chutes ao gol, 34% apenas, o que é muito ruim. Significa que apesar de termos feito 19 gols, nós não estamos finalizando tanto. Essa é uma questão que se deve ser olhada, já que chutamos apenas 51 vezes a gol. Fizemos 51 a 19, mas se você não chuta ao gol, você não faz gol. Também somos a equipe que sofre pouca falta, né? Devido provavelmente à nossa abordagem. Temos a terceira pior defesa da competição e talvez aí esteja o ponto de desequilíbrio da equipe. Somos a equipe que mais faz falta, a equipe que mais desarma, né? Não somos a equipe que tem a melhor porcentagem de entradas, né? Desarmamos muito, mas erramos muito. Ou seja, se tivéssemos uma quantidade próxima ao líder, teríamos feito muito mais desarmes e muito mais, talvez muito menos faltas. Como podem perceber, quem cometeu menos falta que a gente também foi a equipe que mais fez desarmes depois da gente. Mas a diferença, enquanto eles desarmaram 10 vezes a menos, 10 desarmes a menos, eles fizeram 50 faltas a menos. É uma diferença muito grande. Talvez podemos trabalhar essa questão, né, já que não temos um bom resultado nessa parte. Nós temos o 13º maior orçamento salarial da equipe,
das equipes, o que significa que a nossa posição atual condiz um pouco com o investimento que está feito. Mas se observarmos que apenas abaixo da gente, apenas duas equipes que têm o menor orçamento estão na zona de rebaixamento e apenas mais uma está lutando conosco, talvez pudéssemos estar fazendo um trabalho melhor. Aqui temos a Gegose aparecendo, né, como tinha falado anteriormente, como jogador que mais desarma. Temos Richetin também com a boa quantidade de desarmes, né. Temos também os líderes em cartões amarelos, que são Gegose e Richetin, que aparecem nas listas, né, de jogadores que desarmam muito. Como pode ver, Gegose tem 8 amarelos, Richetin também. Mas aí nós estamos lotados de jogadores nessa lista. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores numa lista de 20 nomes, ou seja, é um quarto da lista são por jogadores nossos. Talvez nenhuma equipe tenha a mesma razão, né, de jogadores por, né, por equipe nessa lista. Na lista de distância percorrida não temos nenhum jogador, significa que não temos, estamos percorrendo menos, estamos deixando os jogadores jogarem. Gegose aparece em 15º lugar na lista de melhores jogadores, o que é um bom indício que o lateral está atuando bem, mas isso talvez se deva pela produção ofensiva e defensiva, talvez não só pela ofensiva, né? Temos aqui, não temos jogadores que deram passes decisivos, também não temos Gourmelon na lista de jogadores com a menor porcentagem de passes acertados, mas Gourmelon jogou apenas 6 partidas como titular. Na lista de jogadores que ficam impedidos, muito temos Pinot com 15 impedimentos, o que é uma média superior a... não, exatamente um impedimento por partida, né? Temos Gegose na lista de maiores desarmes, temos Richetin e Lien também nessa lista. Erros que originaram o gol, temos Bocoiano e Nadô, o que justifica a minha infelicidade com o Bocoiano, né, já que ele é um dos jogadores que mais originaram gol a partir de erros, enquanto na lista de jogadores que erram muito não temos ninguém, o que é uma boa coisa. Mas também temos os mesmos jogadores que erram muito presentes na lista que dão desarme, ou seja, às vezes eles estão desarmando muito pouco, né, e errando muito. Eles têm uma média de 2 a 3, de 2,20 a 2,70, né? O que não é assim tão ruim, mas os erros deles estão nos custando caro. Também Bocoiano aparece na lista de interceptações feitas, mas como o jogador erra muito, ele está sendo preterido atualmente. Na lista de defesas seguras, Kerveshin aparece em quarto lugar e em terceiro na de defesas desviadas. Isso significa que o nosso goleiro está trabalhando muito. Para terminar, temos aqui nossos artilheiros também não estão tão produtivos assim. Pinot e Charruot marcaram 6 gols cada, enquanto Tarasconi, que marcou 3, é o terceiro colocado. Charruot vem sendo a principal força ofensiva da equipe, com 6 gols e 7 assistências. Espero continuar podendo contar com seu futebol. A expectativa para esse começo de retorno é positiva, já que vamos enfrentar adversário que já vencemos. E esperamos, com esses 2 jogos, criar um momento melhor para a equipe e não termos uma sequência tão ruim de jogos, né, para a sequência, como tivemos 12 jogos sem vencer. Se tivermos uma sequência tão ruim, corremos o risco de ser rebaixado, porque temos 18 pontos. Se fizermos uma campanha parecida com a do primeiro turno, com certeza vamos ser rebaixados. Então é isso, espero que tenham gostado desse breve giro estatístico e de projeções para o futuro da equipe. Deixe seu curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais.